O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 25 de novembro. Ladrões roubam joias no valor de 1 bilhão de euros em museu na Alemanha. Uma dupla de ladrões cortou eletricidade do museu Grünes Gewölbe em Dresden, que abriga uma das maiores coleções de joias barrocas da Europa e fica dentro de um castelo em Dresden. Dresden, que fica na antiga Alemanha Oriental, para quem quiser, né, quarta-feira aí. E roubaram joias com diamantes, rubis e esmeraldas avaliadas em até 1 bilhão de euros, o que daria cerca de 4,6 bilhões de reais atualmente. Cortaram a eletricidade, entraram por uma janela, quebraram 3 vitrines para pegar as peças. E o detalhe, meu caro Matias, é que além dessas peças serem de valor inestimável, segundo a diretoria do museu, elas não tinham seguro, tá? Então assim, além disso, complica ainda mais a situação, especialmente pensando, né, no museu. E o que acontece? Segundo a diretora do museu, essa coleção de joias que faz parte ali de um legado da aristocracia prussiana, polonesa, digamos assim, da região, segundo elas, seriam peças impossíveis de serem vendidas num mercado aberto. Né? Elas teriam, né, que ser vendidas no mercado clandestino, ou então algum eventual colecionador encomendou o crime. Então, assim... tem um valor muito mais simbólico do que real, né? Porque não é nem a questão assim, se eles derretessem elas para recuperar o ouro. Isso, né? As pedras preciosas. A questão é o que você falou, é ter a joia barroca do século XVI, século XVII. E, então, assim, primeiro, nós desejamos que a pessoa que tenha encomendado esse crime, que caiam 10 bigornas Acme na cabeça dessa pessoa. E a polícia alemã, na quinta-feira, ontem, dia 28, anunciou que a recompensa pela recuperação das peças e prisão dos ladrões será de 500 mil euros, tá? 2,4 milhões de reais. Então, se você sabe de alguma coisa, cumpra o seu dever cívico, denuncie e ainda pode coletar uma recompensa bastante parruda. Tá? E segundo a polícia, a operação de roubo durou 3 minutos, porque em 5 minutos a polícia chegou. Só que eles já tinham ido embora num Audi A6 que foi encontrado quilômetros dali incendiado. Tá? Então, não foram amadores que realizaram o negócio. E provavelmente teve trabalho interno, né? Possível. Notícia da última terça-feira, dia 26 de novembro. Terremoto derruba prédios e deixa ao menos 40 mortos e 600 feridos na Albânia. Isso, na região de Tumani, na Albânia, tivemos um forte terremoto que chegou a 6,4 graus, né, na escala Richter, na terça-feira, dia 26. O terremoto ocorreu a 30 quilômetros a oeste de Tirana, a capital da Albânia, a uma profundidade de 10 quilômetros no mar Adriático. Tá? Segundo o Serviço de Sismologia da Albânia, foi o terremoto mais intenso da região desde 1926 e também teve reflexos e abalos sísmicos sentidos em, por exemplo, Sarajevo, que fica a 400 quilômetros de distância, e também na região de Puglia, no sul da Itália. Como disse o Matias, até o momento foram confirmados 40 mortes,
Tá? Porém, esse número pode, infelizmente, vir a crescer, já que várias pessoas estão desaparecidas, né? Edifícios inteiros caíram e a mesma região da Albânia já tinha tido um terremoto, embora um pouco mais fraco, no ano passado, né? Que as autoridades já tinham considerado um terremoto relativamente grave, né? Lembrando que os Balcãs são ali uma encruzilhada não apenas civilizatória, mas também uma encruzilhada geológica, né? Então, nós temos terremotos, infelizmente, com uma certa frequência nos países balcânicos. A gente comentou, por exemplo, quando a gente fez o Fronteiras Invisíveis, sobre a história da Macedônia do Norte, da República da Macedônia do Norte, que a capital foi completamente destruída, né, num terremoto na década de 1960. Então, fica aí, infelizmente, uma notícia triste aí, vinda da Albânia. Notícia da última quarta-feira, dia 27 de novembro. Egito sentencia jihadista à pena de morte. O Hisham Ashmawi, que é acusado de ter envolvimento em diversos ataques terroristas, inclusive né, no Egito em 2014, que deixou 22 militares e policiais mortos. Ele também foi condenado por ter participado em 2013 de uma tentativa de assassinato do então ministro do Interior, Mohamed Ibrahim, e ele foi capturado na Líbia, tá, ano passado, pelas forças do Califa Haftar, né, o exército nacional líbio, e que tem uma relação próxima com o Egito, com o governo do Al-Sisi, que aposta no Califa Haftar como ali uma liderança forte que consiga estabilizar, unificar a Líbia. Ele foi, digamos assim, extraditado, né, pelas forças do Califa Haftar, julgado e agora condenado à morte. Ele que era considerado um dos jihadistas mais procurados do Egito. E também no Egito, meu caro Matias, a gente teve uma outra notícia do judiciário egípcio, mas uma notícia interessante, que foi o seguinte: uma mulher copta, né, ou seja, uma mulher cristã egípcia, ela entrou na justiça para receber uma herança igual, né, proporcionalmente igual ao dos seus irmãos. O nome dela é Huda Nasrallah. E, segundo as leis islâmicas, né, herdeiras mulheres herdam metade do que os herdeiros homens, tá? E ela falou: olha, eu nem muçulmana sou cristã, então tenho o direito de receber uma herança igual. E o caso foi justamente baseado nisso, né? Olha, ela tem o direito de receber uma herança proporcional porque ela não é muçulmana. Nas cortes de primeira e segunda instância, ela chegou a perder com decisões baseadas no costume muçulmano, e a Sharia, a lei muçulmana, é muitas vezes usada em casos civis no Egito, independente da religião da pessoa. Porém, ela conseguiu levar o caso à Suprema Corte e conseguiu, na Suprema Corte, com apoio de uma ONG de direitos humanos, ter o seu direito a uma herança igual reconhecido. E ela disse assim, segundo a Associated Press: não é realmente sobre herança. Meu pai não deixou muito dinheiro. Se trata do direito de ser tratada de forma igual aos meus irmãos. E um dos ativistas da ONG que a defendeu disse que essa decisão foi muito importante, pois pode gerar um precedente para que cristãos dentro do Egito tenham esse tratamento, digamos assim, diferente, né, em relação às suas outras comunidades. E aproveitando, fazendo aqui outro alto jabá, o penúltimo repertório foi com o senhor Ibrahim Soliman.
Vejam só, né? É impossível ver essa história e não querer ouvir o programa, modéstia à parte, né? Até porque o mérito não é meu. Ele era um militar do exército egípcio, um oficial do exército egípcio, se apaixonou por uma comissária de bordo brasileira, vieram para o Brasil, tiveram filhos, um deles é uma nossa ouvinte, né? Por isso que chegamos nessa história incrível, e hoje é um padre ortodoxo da igreja do Rito de Antioquia, aqui em São Paulo. Então, assim, se você conhece outro ex-militar egípcio que se tornou um padre ortodoxo e fale português, eu duvido. Então, ouçam a história de vida dele, né? E que tal a gente, inclusive, conversa um pouco sobre isso, essa questão do que é ser copta, né? Identidade egípcia e tudo mais. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 28 de novembro. Tribunal Penal Internacional vai indiciar militares da ditadura guatemalteca. 3 militares que foram do alto comando do governo do general Romeu Lucas Garcia, que governou de 78 a 82. Ele foi, entre aspas, né, eleito de forma fraudulenta e foi uma ditadura militar, inclusive ali no contexto das guerras civis da América Central. São acusados de crimes contra a humanidade, né? E o Tribunal Penal Internacional aceitou a acusação na pessoa do juiz Miguel Ángel Galvez, e os procedimentos vão começar no dia 9 de março de 2020. A acusação diz que os acusados são responsáveis por terem elaborado e implementado a estratégia do exército guatemalteco na região de Ixil, em que foram realizadas políticas de terra arrasada e crimes contra a população indígena local, né, uma população de origem maia, né? Os 3 acusados são o ex-general Benedito Lucas Garcia, o ex-comandante do Estado-Maior, o general Manuel Callejas e Callejas, e o ex-chefe da inteligência militar, o coronel César Otávio Nogueira Arteta, tá? O detalhe aqui, o Lucas Garcia e o Callejas e Callejas, eles já estão cumprindo uma sentença de 58 anos de cana por crimes contra a humanidade, casos de violência sexual e desaparecimento forçado, né? Eles estão cumprindo a pena no Hospital Militar Guatemalteco, porque já são octogenários. Já o coronel, de 77 anos, vai aguardar aí o seu julgamento sob prisão domiciliar. E, além disso, uma outra notícia nos enviada, é claro, pela nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, nossa ONU Lulu, de que Kiribati agora vai fazer parte do Tribunal Penal Internacional, e o Kiribati vai talvez usar a ideia de que mudança climática, o negacionismo climático, a destruição do meio ambiente possa ser tratados como um crime contra a humanidade. A gente sempre fala aqui de Kiribati, alguns outros países insulares, são aqueles países que estão literalmente, né, o uso correto da palavra literalmente, afundando, né, estão desaparecendo com o Oceano Pacífico subindo, e que são países que têm incentivado políticas migratórias para sua população e tudo mais. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 28 de novembro. A agência dos Estados Unidos cria universidade falsa e prende 250 pessoas a quem havia dado vistos. Isso, é um escândalo que chegou na imprensa só agora, porém os procedimentos já duram alguns meses. Foi uma matéria do Washington Post dizendo que a agência de imigração e alfândega, né, a ICE, eles criaram uma universidade chamada Farmington University, que é uma universidade falsa, tá, que visava atrair universitários nascidos no exterior que estavam tentando permanecer nos Estados Unidos com vistos possivelmente legais. Ou seja, o cara já estava nos Estados Unidos, já estava numa situação irregular
E aí ele procurava essa universidade aí para tentar manobrar ali o sistema. É uma armadilha, né? Sim, sim. E aí o que aconteceu? Segundo a ICE, né, eles criaram, né, eles deram uma declaração dizendo que ela foi criada para munir o departamento com evidências de fraude em primeira mão e escolas falsas nos possibilitam entender como estudantes recrutadores tentam explorar o sistema de vistos de estudante não imigrantes. Só que os advogados de vários desses estudantes estão dizendo justamente isso. Você não pode punir uma pessoa que foi atraída para uma armadilha. E muitas dessas pessoas nem têm como se defender porque foram deportadas de forma sumária, sem os seus procedimentos legítimos, sem os seus procedimentos legais. Tá? Então, assim, é um caso bastante extenso, tá? Mas é basicamente o que o Matias falou, uma armadilha para atrair pessoas que já estavam em situações possivelmente irregulares, mas algumas que estavam em situações legítimas. E um detalhe, meu caro Matias, essa universidade, ela acabou levantando mais de $1 milhão, porque os estudantes pagavam matrículas e tuitions e tudo mais, acreditando que era uma instituição legítima. Então ainda tem essa, né, que a ICE estava, entre aspas, não vou dizer extorquindo, mas, sei lá, roubando estudantes que queriam, né, eventualmente procurar uma maneira de ficar nos Estados Unidos ou estudar legitimamente nos Estados Unidos. Então isso está dando uma repercussão bastante grande nos Estados Unidos, até porque você tem leis diferentes, né, sobre isso. Então eu não sei direito, né, porque nesse caso a nossa faculdade é Law and Order, né? Mas é que, por exemplo, se um cara vai comprar uma droga ilegal de um policial que está posando de traficante, se o policial / traficante oferecer a droga, ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso se o cara se identificar como policial. Olha, eu sou policial, estou aqui, ó, você quer essa droga aqui? Mas no Breaking Bad eles mostram justamente o contrário, quando o Badger é preso. Eu não sei, eu não assisti. Ele faz a pergunta, você é policial? O cara, não sou, que é isso, você acha eu, policial? E daí ele acaba sendo preso também. Não é spoiler. Só que são leis estaduais. Né? Não é spoiler porque Breaking Bad já tem quase 10 anos aí, desde a primeira temporada. E então teve esse caso. E um outro caso, né, penal complicado foi que essa semana... E só um detalhe, Felipe, que a Universidade de Farmington, que estava funcionando no estado de Michigan, que é bem ao norte, né, dos Estados Unidos, né, longe das fronteiras ao sul, porque, claro, não eram canadenses irregulares que eram visados pela ICE, estava funcionando desde 2015. Então, né, não era uma coisa que fizeram hoje. Né? E aí, nós tivemos também nos Estados Unidos, também num caso penal, nessa segunda-feira, dia 25, foram libertados 3 homens, Alfred Chestnut, Hanson Watkins e Andrew Stewart. Eles haviam sido presos no dia de Ação de Graças de 1983 e considerados culpados por ter matado um garoto de 13 anos na sua escola. Segundo, né, a acusação, eles queriam a jaqueta do garoto, né, e eles foram condenados pelo júri rapidamente à prisão perpétua. E 36 anos depois, descobriram que o assassino foi outro adolescente da escola. Então vejam, esses 3 homens que foram libertos agora, eles passaram o dobro do tempo que eles passaram livres na vida, presos por algo que eles não fizeram. Eles ficaram 18 anos livres e 36 anos presos por algo que eles não fizeram. Olha só que né, surreal, bizarro, né? E aí o próprio juiz, Charles Peters, né, pediu desculpas e tudo mais, que vivemos um mundo em que tiramos 36 anos da vida de homens inocentes e tudo mais. Porém,
né, vocês imaginem só a situação. Isso foi em Baltimore, né, e se destaca, né, pela idade que eles tinham quando foram presos, e voltou a levantar também discussões de racial profiling, né, de estereotipação racial, já que os 3 hoje homens, então garotos, são negros, né, e eles foram aí declarados culpados, né, por um crime que eles não cometeram. Sudão dissolve antigo partido do ditador. Isso, o partido, né, que era do Omar Bashir, foi dissolvido, né, junto aqui com uma série de novas leis que também anularam também, por exemplo, as regulações de comportamento público feminino, né? Que é como questão do véu e né, questões ali de fiscalização de roupas, né, que tem que ser modestas e tudo mais. E isso está sendo comemorado, visto ali como um passo, né, rumo a, de fato, uma democratização da sociedade, uma maior liberalização da sociedade sudanesa. Abaixa o volume porque lá vem o fucking double breaking news. Premier do Iraque anuncia renúncia após pressão de líder xiita e manifestações. Nós tivemos ontem o consulado do Irã incendiado na cidade de Najaf, que é uma das principais cidades xiitas do Iraque, e tivemos 45 pessoas mortas ontem pelas forças de segurança do Iraque por conta desse incêndio, dessa tentativa de saque da região e tal. E aí hoje, né, o agora ex-premier Adel Abdul Mahdi anunciou que vai renunciar perante o parlamento, né, depois de justamente essas manifestações. E um dos principais líderes xiitas do país, que, embora xiita, ele não é, digamos assim, muito próximo do Irã, ele é considerado ali uma liderança política independente, digamos assim, pressionou a comunidade xiita e pressionou, né, o próprio governo iraquiano, né, de que essa questão da repressão e tudo mais deve ser revista. Né, já estamos falando ali de uma centena de mortes, pelo menos 400 pessoas mortas no Iraque nos últimos meses. A gente já comentou aqui que o Iraque está à beira de uma guerra civil, que na verdade vai ser também uma guerra ali por procuração entre Irã e Arábia Saudita, e o Iraque fica no meio, né, justamente, e o Iraque tem uma sociedade dividida entre sunitas e xiitas, além dos curdos com autonomia no norte. Então o premier do Iraque anunciou que vai renunciar, colocando mais um ingrediente nessa crise. Esfaqueamento em Londres deixa ao menos 2 mortos em ato terrorista. Isso, tivemos um ataque em London Bridge, que foi classificado pela polícia como ataque terrorista. 2 pessoas ficaram mortas, 3 pessoas ficaram feridas, e o agressor, que carregava no seu corpo um explosivo falso, ele foi morto pela polícia. Tá? Ele ainda não teve a identidade divulgada, porém ele já havia cumprido pena por ligação com movimentos terroristas. Tá? Isso tudo foi hoje, como eu disse, foi agora tarde, né? Então algumas coisas talvez já tenham sido divulgadas, mas a gente não conseguiu colocar no roteiro. E também falando nisso, segundo as pesquisas de opinião no Reino Unido, né? Falando em Reino Unido, o Boris Johnson está bastante à frente do Jeremy Corbyn, e as previsões colocam que o Partido Conservador conseguiria até cerca de 350 cadeiras, o que seria o seu melhor resultado desde a eleição da Margaret Thatcher em 87. Tá? Novamente, a gente sempre repercute pesquisas eleitorais aqui, mas a gente não tem como fazer as nossas próprias pesquisas, então não nos culpem. Tá? Se o resultado não foi concretizado, sei lá. E até porque ainda tem 2 semanas e meia, né, até as eleições, então até lá ainda vai correr alguma coisa. Lembrando que no último atentado terrorista na London Bridge teve aquele torcedor do Millwall que foi pra cima do
dos terroristas, né? Isso, né? Na porrada. Na porrada, porque o Millwall tem aquele mote de ninguém gosta da gente e a gente não liga. Então... e o cara foi, inclusive, dizendo, this is Millwall, alguma coisa assim.